nós fracassamos nisso. Talvez você possa olhar para mim e falar: nossa, você não me conhece? Como você está falando isso? Eu não falo isso, querido, de forma explícita para você, de forma particular, porque realmente eu não conheço você. Mas eu falo isso como alguém que pesquisa a natureza humana. E ao olhar para a natureza humana, não é natural para nós fazer o que é certo. Olha para mim. O apóstolo Paulo, um dos seus versos, das suas falas mais icônicas, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero, é isso que eu faço. Quem foi Paulo? Sabe? Quem foi Paulo? Às vezes, queridos, olhamos para uma pessoa, por exemplo, como Moisés. Fugiu das responsabilidades que Deus havia lhe dado, sabe? E ao fugir da responsabilidade, Deus o encontrou lá no meio do deserto. 40 anos, 80 anos de idade. E Deus falou para ele: volta para fazer o que eu te mandei. Mas ele estava fugindo. E ele estava com medo. Mas Moisés tinha um relacionamento tão grande com Deus que o Senhor apareceu para ele numa sarça ardente. E depois Deus fez milagres extraordinários através da vida de Moisés. E assim nós passamos pela Bíblia e vemos, queridos, como Deus ama. Ontem eu falei sobre o amor de Deus. Quando você olha lá no início de tudo, quando o pecado entrou no mundo, você vê um Deus de amor buscando os seus 2 filhos rebeldes no jardim do Éden. Onde vocês estão? É o Senhor procurando. E a grande luta, queridos, nossa, é que, infelizmente, parece que quando crianças nós aprendemos muito bem a brincar de pique-esconde. Já brincaram de pique-esconde? A gente aprendeu demais a se esconder. E tem vezes, queridos, que, por favor, entenda o que eu estou dizendo aqui, parece que Deus não nos encontra. Não porque Ele não sabe onde nós estamos, mas porque nós não queremos ser encontrados. Vamos voltar para a história. Nicodemos, aqui no capítulo 3, João, ele descreve, queridos, ali a história de Nicodemos. E acompanhe comigo, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E aí preste atenção no que eu falei durante toda a semana. Detalhes. E eu grifei aqui na Bíblia, de noite. Veja que João ele dá uma ênfase nisso, no horário, no momento em que Nicodemos vai se encontrar com Jesus, porque isso aqui, meus queridos, tem muito a ver com o que Nicodemos estava pensando, ou com o que ele achava que tinha a perder encontrando Jesus à luz do dia. A Bíblia diz então que este, verso 2, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: olha como Nicodemos começa a sua conversa com Jesus: Rabi. Você sabe o que significa Rabi? Rabi significa mestre. Nicodemos, irmãos, ao olhar para Jesus naquele dia, ele equipara Jesus a ele. E talvez até imaginando: eu estou dando uma grande honra para esse pregador itinerante aqui, para esse homem que vive de um lado para o outro pregando por aí, que nunca ensinou numa sinagoga. Mas ele deve ter pensado: eu vou me equiparar a ele, ou vou equiparar a ele e a mim. Rabi, você agora é igual a mim, então vamos conversar de igual para igual. Mais ou menos foi isso que Nicodemos quis dizer. E sabe o que é interessante aqui? Que Jesus com Nicodemos, ele não tem rodeios. Jesus com Nicodemos, ele vai direto ao ponto. Jesus com Nicodemos, como alguns de vocês dizem aqui, ele bate nos dedos. Jesus faz isso com Nicodemos. E aqui nessa narrativa que nós temos, nós encontramos aqui, irmãos, que ele diz: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Extraordinário, ele reconhece Jesus como alguém muito importante, alguém que tem a presença do Senhor na vida. E o verso 3 continua dizendo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceberam alguma coisa aqui? Sim ou não? Não? Então deixa eu mostrar o que eu percebi aqui. Que
que o que Nicodemos falou não tem nada a ver com o que Jesus respondeu para ele. Volta no texto, veja de novo. Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer o que o Senhor fez. Aí Jesus responde: em verdade te digo que ninguém pode nascer, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus, irmãos, parece que olhando para Nicodemos e falando assim: vamos parar de enrolação? Você está aqui querendo me bajular, mas eu sei quem você é. Eu te conheço. E nesse momento eu conheço o seu coração. E por conhecer o seu coração, eu quero ir direto ao ponto. Vocês perceberam que a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela não tem meio termos com pessoas conhecedoras da palavra do Senhor? Não tem. A palavra de Deus é direta o tempo todo. Jesus usava as palavras mais duras para os líderes religiosos da época. Como Jesus está fazendo falta hoje, irmãos? Como Jesus está fazendo falta hoje? Se Jesus hoje entrasse em muitas igrejas por aí, e talvez até em algumas das nossas igrejas, talvez ele teria palavras muito duras para líderes religiosos aqui dessa terra e nesse momento que vivemos. Sabe, algo grandioso aqui nessa história, porque Jesus ele diz: olha, você tem que nascer de novo. Aliás, em outras palavras, Jesus dá para Nicodemos um conceito que ele não conhece. E Jesus agora eleva o patamar da conversa. Ele tira Nicodemos aqui daquilo que ele era raso, e ele tinha tentado equiparar Jesus a ele, imagina. E agora Jesus tira Nicodemos daqui e coloca ele lá em cima. Vamos conversar no meu nível, Nicodemos, não no seu. E aí no nível de Jesus, irmãos, ele olha para Nicodemos e fala para Nicodemos algo que Nicodemos fica atônito. Você tem que nascer de novo. E olha a pergunta infantil, queridos, de Nicodemos. Diz assim, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Oh, me perdoa, queridos. Nicodemos era um homem inteligente. E baseado no que Jesus disse para ele, a sua pergunta foi extremamente infantil, na minha opinião. Perguntar para um mestre da lei, para alguém que ele considerava como um rabi: eu vou ter que nascer de novo, entrar na barriga da minha mãe? É de uma infantilidade muito grande. Ninguém aqui talvez falaria isso. Talvez a gente no máximo iria fazer assim: como que é isso? Me explica aí. Mas Nicodemos, queridos, ele faz a pergunta estranha. Verso 5, a Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e responde para ele: olha, quem não nascer, Nicodemos, da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não fique admirado de eu falar para você que importa-vos nascer de novo. Aí Jesus, irmãos, no verso 8, olha o que ele fala. O texto, irmãos, ele é profundo. Por isso que eu gosto de João. Aqui João, ele descreve essa conversa assim: o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não tem ideia de onde ele vem e nem para onde ele vai. Porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus aprofunda. Verso 9, Jesus diz, verso 9, Nicodemos: então me perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus agora aqui começa a bater em Nicodemos, né? Como assim? Estou te falando coisas básicas, elementares da palavra do Senhor, e você não entende, sendo o professor dos professores? É incrível isso aqui. Aí Jesus então continua na sua narrativa conversando com Nicodemos, e ele então diz para eles: olha, verso 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Eu posso traduzir isso aqui para a linguagem hoje? Jesus estava dizendo, irmãos, aqui para Nicodemos, foi assim: olha, como você não acredita nas coisas comuns deste mundo, como é que você vai entender o que eu estou te falando?
Jesus está elevando, irmãos, o nível da conversa. Eu queria encerrar essa semana elevando o nível da nossa conversa que tivemos toda essa semana. Talvez alguns não vieram e talvez não estão entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Mas você vai entender o que Jesus quis dizer para Nicodemos, e é isso que importa. Jesus, irmãos, ele, lá no verso 14, ele faz uma alusão ao que aconteceu no deserto quando o povo começou a ser picado pelas serpentes. Moisés clama ao Senhor e o Senhor diz assim: olha, façam serpentes de ouro, coloquem elas em hastes em formato de cruz e espalhem entre o povo, e todo aquele que olhar para essa cruz será salvo. Jesus sequer havia nascido, mas Jesus agora ele faz uma alusão direta. É incrível isso aqui. O que eu acho interessante é que, ao Nicodemos não compreender a explicação ou o que Jesus estava falando, Jesus então ele vai, irmãos, direto no ponto, no verso 16 do livro de João, capítulo 13. E esse, se eu pudesse achar um verso central da Bíblia, um verso que resumiria toda a história de Deus com o seu povo, seria João, capítulo 13, o verso 16. Olha na sua Bíblia. Acompanha comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes você já ouviu esse verso? Quantas vezes você já olhou para ele? E de repente, irmãos, por termos visto tantas e tantas vezes, nosso coração fica calejado, não é assim? A gente se acostuma. Alguns aqui, talvez, da minha idade, um pouquinho para trás, eu pareço novinho aqui, mas eu vou fazer 50 anos esse ano. Nós somos acostumados numa época, queridos, em que qualquer violência que nós vimos por aí, nossa, como afetava a gente, né? Oh, você viu o que aconteceu? Fulano matou ciclano. E havia uma comoção enorme na cidade por conta de um crime desse jeito. Mas hoje, acontece o crime, aparece nos jornais, pessoas vão lá, tiram fotos e postam as terríveis imagens de pessoas que morreram nas redes sociais e todo mundo assiste. E ainda há pessoas que vão lá nos comentários desses vídeos e fazem comentários extremamente absurdos. Onde está a sensibilidade humana? Se o ser humano não é sensível à dor do seu próximo que ele está vendo, como ele consegue ser sensível à palavra de Deus a quem ele não vê? Nessa manhã, irmãos, o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos é algo tão extraordinário, porque Jesus estava dizendo: Nicodemos, você sabe tudo o que você precisa saber, você tem a informação. E você hoje está aqui conversando comigo, porque você entendeu que de nada adianta a informação sem transformação. De nada adianta informação sem entrega. De nada adianta informação sem uma nova vida. Nessa manhã, todos nós somos Nicodemos aqui nessa casa de Deus. Porque Nicodemos era um membro da igreja. Lembra que eu falei que a Bíblia primariamente foi escrita para os cristãos? Só que Jesus estava ensinando os cristãos o que significa o Evangelho. A palavra Evangelho, nós temos costume de dizer, o Evangelho, a palavra Evangelho, ela é o Boas Novas. Não. A gente simplifica demais. A palavra Evangelho é a representação máxima do amor de Deus pelo seu povo. Isso é o Evangelho. Quando você sai para pregar o Evangelho, não fique pensando em pregar doutrinas. Elas são importantes. Mas mostre nas doutrinas o amor de Jesus. Mostre nas doutrinas o que Jesus veio fazer pelas pessoas. Mas se você entender
que você é o maior testemunho vivo do amor de Deus aqui nessa terra, você vai entender que você tem poder extraordinário de mudar a vida de todas as pessoas que estão à sua vida. João 3,16. Ele é tão profundo que ele tem palavras aqui, sabe, assim que é para a gente entender de verdade. Olha o que diz: Deus amou. Deus amou. Aí vem uma outra palavrinha: tal maneira. Uma palavra, né? Tal maneira. Veja, tal maneira. Amplifica. Tal maneira, queridos, não deixa que o amor de Deus seja pequeno. Não deixa que o amor de Deus seja simples. Não, é tal maneira. É grande. Aí a palavra de Deus diz assim, que Ele deu. É incrível isso aqui. Porque, queridos, Jesus não emprestou.